Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do tema Análise de Desempenho de Algoritmos. Nesta videoaula, conversaremos sobre a notação assintótica e a sua análise. Na análise de algoritmos, é importante concentrar-se na taxa de crescimento do tempo de execução, ou seja, o número de operações primitivas como uma função matemática que calcula o tempo de execução em função do tamanho da entrada n, obtendo-se assim um quadro geral do comportamento do algoritmo, em vez de concentrar-se em detalhes menores. Para simplificar a análise, somente o comportamento assintótico é avaliado, desconsiderando as constantes aditivas e multiplicativas na expressão matemática obtida. Basicamente, chamamos de comportamento assintótico o comportamento de uma função f de n quando o valor de n tende ao infinito. Na computação, o comportamento assintótico pode ser representado pela notação O, também chamada de Big O. A notação O é uma notação assintótica bastante utilizada para caracterizar o tempo de execução e o consumo de memória em função de um parâmetro n. E a sua definição formal diz que sejam f de n e g de n funções mapeando inteiros não negativos em números reais, dizemos que f de n é OG de n se existe uma constante real c maior que zero e uma constante inteira n0 maior ou igual a 1, tais que f de n menor ou igual a cg de n para todo inteiro n maior ou igual a n0. A notação O permite afirmar que uma função de n é assintoticamente menor que ou igual a outra função, pela desigualdade menor ou igual, descontando-se um fator constante, a constante c, e à medida que n cresce para o infinito, a condição n maior igual a zero. De outra forma, pode-se dizer que a notação O caracteriza o crescimento assintótico de uma função estabelecendo um limite superior quanto à taxa de crescimento da função em relação ao crescimento de n. Voltando ao exemplo do algoritmo maior valor discutido na aula anterior, pode-se dizer que o seu tempo de execução, no pior caso, utilizando a notação assintótica, é O de n. E a justificativa é que, de fato, a partir da expressão 7n menos 2, que exprime o número máximo de operações primitivas, a relação fn menor ou igual a cg de n verifica-se, ou seja, 7n menos 2 é menor ou igual a 7n para um c maior ou igual a 7 e para o n0 maior ou igual a 1. Também é possível determinar a expressão de complexidade apenas observando no algoritmo os laços ou os loops, em termos de número de execuções em função do tamanho da entrada n, não levando em conta constantes aditivas e multiplicativas. Quanto ao consumo de memória do algoritmo maior valor, pode-se afirmar que é O de n, pois ele cresce proporcionalmente ao tamanho da entrada n, ou seja, quanto maior n, maior o número de interações. Entendido esse processo da análise assintótica, vejamos essa tabela. Nela está listada as expressões de complexidade mais frequentes, por ordem de crescimento assintótico. Função constante, logarítmica, linear, n log de n, quadrática e exponencial. Assim, se existem supostamente dois algoritmos diferentes que resolvem o mesmo problema, por exemplo, um algoritmo A e um algoritmo B, com tempos de execução O de n e ON ao quadrado, respectivamente. Isso implica que o algoritmo A é assintoticamente melhor do que o algoritmo B. Este gráfico ilustra a ordem de crescimento das funções mais comumente utilizadas na representação da complexidade dos algoritmos. A partir do gráfico, podemos ver que, na medida em que o tamanho da entrada n aumenta, a função linear n cresce mais rapidamente do que a função log de n, que, por sua vez, cresce mais lentamente do que a função quadrática, e assim por diante. A função exponencial é
a que possui a maior complexidade. Nesta outra videoaula sobre análise de desempenhos de algoritmos, conversamos sobre a análise assintótica, entendendo a sua importância e como utilizá-la. Ao longo de todo o conteúdo de análise de desempenho de algoritmos, vimos que é possível comparar algoritmos em termos de tempo de computação e requisitos de armazenamento. Assim, vamos encerrando essa videoaula e até o nosso próximo encontro.